Excelente notícia no Vasco, fim da novela sobre atacante especulado no Cruz Maltino. Quero atualizar a situação sobre a negociação envolvendo o novo patrocinador master. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste feriado de carnaval, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua moral com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Mesmo sendo feriado de carnaval, BTB Esportes não para. Logo mais estaremos no Maracanã, já para poder acompanhar a movimentação da partida entre o Fluminense e o Bangu, porque desta partida sai o adversário do Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Primeiro confronto já definido entre Madureira e Flamengo. Ontem o Flamengo venceu no tempo normal a equipe do Botafogo, contando ali com falhas do goleiro do Botafogo, o Neto, e acabou sendo eliminado no estádio Newton Santos. Com isso, Madureira e Flamengo no primeiro confronto das semifinais, e o Vasco aguarda o vencedor, o classificado de Fluminense e Bangu, para definir o próximo confronto. Possivelmente estarei realizando um vídeo trazendo informações direto do Maracanã, ou antes, caso saia alguma atualização, para trazer novidades para você, beleza? Então vamos aguardar quem vai ser o próximo adversário do Vasco no confronto da semifinal. Serão jogos de ida e volta para decidir a final, quem vai para a final do Campeonato Carioca. Bom, deixa eu entrar aqui nesse assunto agora, até uma informação que o nosso amigo Mumu da Colina, o Adílio Avelar, do canal Redação Cruz Maltina, vale a pena, galera, conferir depois lá e se inscrever, vem trazendo atualização envolvendo novo patrocinador master, e uma informação de última hora, até uma atualização também do Gilmar Ferreira, é que nesse momento a negociação segue travada. Informação primeiro aqui do Mumu, trazendo os créditos. Vasco busca fechar seu novo patrocinador master para fortalecer o fluxo de caixa para o segundo semestre. A diretoria entende que é primordial para fechar o ano no azul. Então, nesse momento, a corrida contra o tempo é manter a negociação, é fechar o novo patrocinador master. Claro que com a venda do Ryan, o fluxo, o respiro financeiro, o oxigênio financeiro para o Vasco nesse primeiro semestre ajuda muito. O Vasco investiu na contratação de jogadores, investe também em regularizar os valores da recuperação judicial junto aos credores, mas visando também o segundo semestre, dentro de uma responsabilidade financeira, entende a necessidade do acerto com o novo patrocinador master. Essa informação inicial do meu amigo Mumu da Colina, do canal Redação Cruz Maltina. E aí, uma atualização até do Gilmar Ferreira, recente, que foi que a BYD, empresa automobilística, que é líder mundial na fabricação de veículos elétricos, ele trouxe a detalhe que fechou um acordo com o Manchester City. A BYD vai estampar, salvo engano, ali a manga da camisa. A marca vai ficar na manga do uniforme também de treino da equipe masculina e da equipe feminina. A BYD, inclusive, tem sido especulada junto ali a 3 casas de aposta, inclusive a ver se vai ser sancionado a lei do governo sobre as casas de apostas. E aí o Vasco por fora também já trabalha em relação à empresa automobilística, em relação a ser o novo patrocinador master. A informação do jornalista Gilmar Ferreira inicial é que as conversas ainda estão no plano embrionário, sem valores colocados à mesa. O foco do Vasco, claro, não existe valores negociados em relação ao BID ou a casa de aposta. O Vasco, nesse momento, trabalha para fechar um patrocínio entre 80 a 100 milhões anual. Algo digno. Até 70, eu acredito que fecha, a depender de valores fixos por metas alcançadas. O Vasco se classificando, uma final de Copa do Brasil, enfim, para as oitavas, as semis, as quartas, enfim, a depender da evolução do Vasco nesse período. Beleza? Galera, deixa eu colocar aqui agora na aba Produtos, tá? Junto ali
os lançamentos do Vasco. A gente está falando de patrocinador master. O Vasco fechou acordo com a Nike para ser patrocinador de material esportivo. E por isso já temos jaqueta da Nike, temos a camisa de treino e de aquecimento. Você pode conferir aqui no Shopping BTB Esportes, no término do vídeo, na aba Produtos. Lá você encontra aquele desconto que cabe no seu orçamento, chega no conforto da sua casa. É o Shopping BTB Esportes na parceria com a Netshoes. Também tem a capa, tem camisas da capa na parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Então vai lá, confira o Shopping BTB Esportes. Beleza? Bom, vamos aqui agora falar sobre fim da novela. Acabou a novela, jogador que chegou a ser especulado no Vasco, havia ali um condicionamento caso o Vasco não conseguisse a contratação de um atacante, né? E foi ali o Cláudio Spinelli. Então o Vasco conseguiu nessa janela fortalecer o lado ofensivo, e mesmo assim o Bruno Rodrigues era um jogador especulado no Vasco. O Bruno Rodrigues está muito próximo do seu acerto com o Cruzeiro para retornar ao clube mineiro. Então a informação do GE é que o acordo com o Palmeiras deve ser de empréstimo até o final da temporada. O Bruno Rodrigues está ali em baixa, fora dos planos do técnico Abel Ferreira, e o jogador deve ter o seu acerto próximo com o Cruzeiro. Então, final dessa novela em relação a qualquer tipo de especulação ou o jogador jogar com a camisa e vir para o Vasco. Então a informação está muito próxima ali do acerto, está acertado, aliás, está muito próximo do seu retorno com o Cruzeiro saindo do Palmeiras, indo por empréstimo com opção de compra, beleza? Então qualquer cenário do Bruno Rodrigues vir jogar no Vasco está totalmente descartado, para quem estava aí perguntando. Bom, falar em pergunta nesse momento, muita gente perguntando sobre a questão do volante. Todo mundo sabe que o Vasco está no mercado, através do departamento de futebol, através do Admar Lopes, em busca de um volante. Próximo reforço anunciado pelo Vasco deve ser um jogador que faz o papel de camisa 8 e camisa 5. Né? O BTB Esporte deu essa informação em primeira mão, você acompanhou nas nossas redes. Porém, contudo, todavia, temos uma excelente notícia para o meio-campo do Vasco. O Departamento de Performance e Saúde, né, o DESP, comandado pelo Dr. Gustavo Caldeiras, deu detalhes sobre a recuperação, a cirurgia e a recuperação do Jair. O Jair, nesse momento, é um jogador que está em recuperação. E vou dizer, é uma excelente notícia, porque a partir do meio do ano, o Vasco pode contar com o jogador. Vale lembrar que no passado, o Jair fez uma das melhores partidas com a camisa 8 do Vasco, contra o Santos, naquele 6-0. Ele foi excelente naquela partida. Contra o Botafogo, que ele faz o gol do 1-1, né? E basicamente ajuda o Vasco a se classificar das quartas para as semifinais, com aquele gol em São Januário, antes da lesão. E nesse momento, uma atualização do Dr. Gustavo Caldeiras, que deu detalhes, é o seguinte: a lesão foi uma tríade infeliz, né? O Jair, ele teve a infelicidade, ele já tinha se recuperado no ano anterior de uma LCA, ele teve uma LCA, uma LCM e teve ali um problema no menisco. Quer dizer, foi uma tríade, uma coisa realmente perturbadora na vida do jogador em relação a ligamento cruzado anterior, lesão no ligamento e colateral e do menisco. Cara, cobriu o Vasco, né? Viveu o Vasco. A gente que vive o Vasco, né? O torcedor, além das informações, a gente aprende sobre questão tática, técnica, psicológica e médica. E até jurídico. Eu acho que entender de Vasco hoje é você entender de finanças, é você entender de questão jurídica, entender de questão médica. A gente abrange todos os assuntos, né, para falar de Vasco. E aí, a informação do doutor é o seguinte: um cenário que exige precisão técnica e estratégia bem definida. Por quê? Reconstruímos o ligamento cruzado em posição anatômica, associamos reforço extra-articular para aumentar a estabilidade e proteger o enxerto, e realizamos uma sutura no menisco, priorizando o tratamento mais fisiológico possível. Você, torcedor vascaíno que entende dessa questão médica, coloque aqui nos comentários o que você achou dessa cirurgia e da fala do Dr. Gustavo Caldeiras. Hoje, cerca de 5 meses pós-operatório, ele já realiza atividades em campo com o joelho estável, sem inchaço e evolução consistente. A informação e a boa notícia nesse momento, galera, é que o Jair encontra-se muito feliz. O Jair está muito feliz e está motivado a voltar. Seguimos focados para que o retorno aconteça em mais alto nível.
Então, é um jogador que, junto ao Dr. Gustavo Caldeiras, trabalha sempre em conjunto aos cirurgiões, fisioterapia, preparação física e todo o departamento médico, departamento de saúde. Então, é uma excelente notícia, porque logo, seja o Fernando Diniz ou um próximo treinador, a depender do que vai acontecer com o futuro do Diniz, vai poder contar com o Jair. Lembrando que o contrato do Jair com o Vasco é até o final da temporada. Eu acredito muito que até o meio, ali até o período antes ou depois da Copa do Mundo, o Jair vai estar 100% para poder atuar com a camisa do Vasco. Desejo uma boa recuperação, mas já é uma excelente notícia pela evolução que teve o jogador pós-cirurgia. Galera, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Vascão. BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações, um abraço.